Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Jaqueline Cavalcante, sou astróloga, sou terapeuta holística. Convido vocês já a se inscreverem aqui no canal, deixarem curtir e o joinha. E no tema de hoje, quero falar um pouquinho sobre o Pai e o nosso Sol no mapa astral. Como que o mapa ele mostra para nós a nossa visão sobre o nosso Pai, como que foi a nossa infância, a nossa visão através do nosso signo solar. Ou seja, o seu Sol, o signo que você tem o seu Sol, ele representa a forma que você enxerga o seu pai. O signo que você tem o seu Sol fala dessas lentes na qual eu vou enxergar o meu pai. E também eu quero trazer um pouquinho para vocês a importância de entender o signo solar, de entender também o seu relacionamento com o seu pai, tá bom? E já deixem aí o seu curtir, seu joinha, já mandem para os seus amigos e suas amigas que gostam desse tema. O vídeo de hoje é em homenagem ao Dia dos Pais, então se você é papai, é um futuro papai, feliz Dia dos Pais para você. Bom, dentro da astrologia, já falei algumas vezes aqui para vocês que a gente aborda diversas áreas da nossa vida, diversos temas, fases importantes da nossa vida também. E já falei também lá na temporada de Câncer como a Lua representa a mãe, o maternal. Porém, como que a gente entende a nossa relação com o pai? Já que como que eu posso agora compreender um pouco mais sobre o meu pai através do meu mapa? Existem alguns pontos dentro da astrologia que a gente observa a relação com o pai, que é o signo solar. O Sol dentro do mapa, ele é a minha força masculina, é a minha energia Yang. O Sol, ele é essa força que nos impulsiona para a vida. Isso é o Sol. Só que o planeta Saturno, ele também representa o pai. Só que ele representa aquela energia mais da rigidez do pai, dos comportamentos difíceis, de relações difíceis que a gente pode ter com o nosso pai. Porque Saturno, às vezes, ele tem uma energia de liderança. Então, a relação que você teve com o seu pai, a visão que você tem com o seu pai, pode ser entendida através do signo do seu Saturno. E, claro, os aspectos, que são aquelas linhas vermelhas e azuis do seu mapa, ali vai dizer se a sua relação com seu pai foi fluida, foi legal, você teve um pai provedor, acolhedor, que te impulsionava para a vida, ou se você teve uma relação difícil com o pai. O mapa também mostra se seu pai foi ausente emocionalmente, ou literalmente foi ausente na sua infância, lutos, né? O mapa, ele mostra a dinâmica com o pai e o masculino. O Sol, o signo que a gente tem o Sol, ele vai representar como foi o meu pai e como eu o vejo, como que eu entendo. E eu trouxe aqui o pai de cada signo, mas eu quero que vocês vejam a parte onde eu digo o pai de cada signo e também vejam o seu signo solar. E observem que, a depender do signo que você tem, que é o seu Sol, como que você também enxerga o seu pai dessa maneira. Eu vou trazer aqui tanto a luz, né, os arquétipos positivos dos signos paternais, o pai de cada signo, mas também os desafios, né, para trazer mais autoconhecimento para vocês. Normalmente, quem tem um Sol em Áries ou o pai ariano, normalmente Áries ele é um signo de esportes, então o seu pai, se ele é ariano, se você é do signo de Áries, ele é esportista, é um pai que pratica esporte, que joga bola, que sai, pratica academia, musculação, corrida, enfim, porque é uma energia ariana. O seu pai provavelmente, né, o pai de Áries, ele é muito protetor, né, ele é muito protetor dos filhos, ele é um pai que vai impulsionar muito você para ir pro mundo, vai falar, filho, vai lá, conquista mesmo, o mundo é seu. Por quê? Porque Áries ele é a força do guerreiro, da coragem, então o pai ariano quer que os filhos sigam esse caminho. E um pai que ensina a lutar, ensina a você ir atrás dos seus objetivos. Na maior luz é assim, porém, se você tem um Sol em Áries desafiado, às vezes você pode ter enxergado o seu pai, ou se ele é ariano, como um cara egoísta, autoritário e muito mandão. Porque Áries do lado mais negativo, o pai ariano negativo, ele é um pai assim, autoritário. Ele quer que as coisas saiam da maneira dele, até de maneira violenta. Então, um pai ariano tem que controlar muito a raiva, mas na maior luz disso foi um pai que tá te impulsionando a você ir pro mundo, a você conquistar os seus objetivos, porque essa é a energia de Áries.
Se você tem um pai do signo de Touro, ou se você tem um Sol em Touro, o pai de Touro, ele é muito amoroso. É um pai, assim, muito provedor. É aquele pai que cozinha, é aquele pai que se preocupa com o dinheiro, que se preocupa com a comida. Sabe aquele pai, assim, que olha as despesas do armário, que ensina os filhos a guardar dinheiro, a poupar? Isso é o Touro. Agora, do lado mais sombrio, é um pai um pouco inflexível, um pouco teimoso, né? Calmo até demais. Porém, o pai taurino, né? Touro, essa energia da terra, é um pai, assim, que busca sempre segurança, principalmente material. Então é um pai mais cauteloso, que corre menos riscos, um pai mais na dele. Essa é a energia do pai de Touro. Se você tem um Sol em Gêmeos, ou se seu pai é geminiano, ele fala muito. O pai geminiano, ele fala, ele se comunica, é um pai que ele te incentiva a estudar, a você aprender, a você desenvolver os seus talentos, a fazer cursos. É aquele pai que fala, vai lá filho, o que você quer cursar? Quer fazer futebol, quer pintar, quer lutar judô, karatê? É um pai de múltiplos talentos também. Se você tem um Sol em Gêmeos, você enxerga o seu pai assim, nossa, meu pai ele fura a parede, ele sabe pintar, ele monta móvel, multiatarefados, né? Porém, do lado mais, assim, sombrio de Gêmeos, às vezes é um pai indeciso demais, um pai que não toma muita decisão, que não senta para conversar, porque sim, do lado mais sombrio de Gêmeos, é um pai que, em vez de falar, guarda muito para si. Então, a depender do aspecto desse Sol em Gêmeos, você sentiu necessidade de diálogo, de conversa com o seu pai. Se você tem um Sol em Câncer, ou se o seu pai é canceriano, ele é muito protetor. O pai canceriano, ele é muito nutridor, ele é aquele pai sensível, aquele pai que quer pegar no colo, que quer cuidar, quer alimentar os seus filhos, porque câncer é a energia do lar em si. Então, se você tem um Sol em Câncer, você olha para o seu pai como um paizão, como ele é amoroso, como ele é afetuoso, é aquele pai que se emociona. Eu penso no pai canceriano, aquele pai que carrega aquelas mochilas que você coloca o bebê na frente, né, que quer levar e quer segurar e falar, essa é minha cria, esse é meu filho. Esse é o pai canceriano. E, claro, né, do lado mais sombrio, é um pai, então, que não demonstrou sentimento, não demonstrou afeto em si. Foi um pai que teve, talvez, se você tem um Sol em Câncer, você percebeu que muito hoje da sua falta de confiança na vida veio desse pai. Às vezes não foi um pai que te ajudou a ser forte, a enfrentar as barreiras, a ir para o mundo em si. Porque Câncer, do lado sombrio, a pessoa ela sente muito medo de ir para o mundo, ela fica muito insegura. Então, talvez você tenha visto o seu pai como um homem inseguro também. Se você tem o signo de Leão, se o seu Sol é Leão ou se o seu pai é leonino, bom, Leão ele é muito protetor, como um leão que defende as suas crias. Quem já assistiu o Rei Leão sabe como que Mufasa defendia ali Simba. Então, você olha para o seu pai dessa maneira, como que ele protege, como ele é generoso, como o pai leonino quer que os filhos tenham coragem, quer que os filhos se amem, vai estimular com que você faça, que você jogue, que você aprenda, que pratique esportes também. Mas claro que do lado mais sombrio é um pai narcisista, o pai egoísta, que só pensava nele. Então mesmo se você tem um Sol em Leão, você olha para o seu pai, a depender do aspecto, como um cara que só pensou nele, que não se dedicou à família, né? Que quis viver o mundo só dele, viveu no ego. Então essa é a parte mais sombria, assim, de um pai leonino. Se você tem um Sol em Virgem, ou se seu pai é virginiano. Bom, o pai virginiano é um pai que estimula muito a educação. Então, se você tem um Sol em Virgem, ou seu pai é virginiano, você sabe que seu pai estimula muito a você estudar, a você aprender, a ser alguém na vida. E estimula também você a trabalhar muito, porque Virgem, ele é uma energia da organização. Então, é aquele pai que fala, ó, vamos organizar os horários, tem horário para comer, para tomar banho, para estudar. E claro, do lado mais sombrio, o pai virginiano é muito crítico, é aquele pai que trabalha muito, que é workaholic e nunca para cuidar dos filhos, trabalha de domingo a domingo, o dia inteiro, e aí talvez você sentiu falta do pai, né? Às vezes o Sol em Virgem, ele fala, nossa, meu pai trabalhava tanto, sou virginiana já, que meu pai, eu só lembro do meu pai ele trabalhando e longe da família, porque do lado mais sombrio, a depender do seu mapa, do aspecto, faltou isso em você. Hoje você trabalha muito e talvez você não perceba o quão você gasta energia de maneira excessiva para trabalho e para organizar as coisas da casa e do lar também. Se você é de Libra ou se o seu pai ele é de Libra,
Bom, Libra é um signo assim muito compreensivo, então o diálogo com seu pai era muito tranquilo, você conseguia conversar com seu pai, você se sentia escutado, você podia falar, porque Libra ele tem uma energia da comunicação, então o pai libriano ele quer escutar, ele quer te auxiliar através de conversas também, ou você era a pessoa que ajudava o pai, né, a depender do mapa, conversava com o pai, trazia como um equilíbrio e harmonia. É um pai muito pacífico, porque é a maior luz de Libra, né? O pai pacificador e que resolve as coisas de maneira justa. E Libra, ele é muito conhecido, ele é popular. Então, às vezes, você tem um pai em Libra, o meu pai é libriano, é como um político. Ele aparece na cidade, mesmo há 10 anos morando fora, e todo mundo conhece. Então, librianos, né, o pai libriano conhece todo mundo e é conhecido por todos. E claro, né, a maior luz de Libra é o equilíbrio. O cara pacífico, é um pai muito pacífico, mas a sombra, às vezes, é um cara que, no mundo externo, para as pessoas, ele mostra ser da paz, porém, dentro de casa, toda aquela sombra libriana do conflito, do atrito, do se deixar para depois, irrita muito o pai libriano. Então, comenta se você tem um pai do signo de Libra. Bom, Escorpião. O pai escorpiano, ou se você tem um sol no escorpião, como que você olha o seu pai? Primeira coisa, que Escorpião é muito intenso. Então, o seu pai, ele traz uma certa intensidade. É um pai que amou demais, que teve muitas transformações difíceis na vida, pode ter sido um pai que já passou por muita escassez, falta de grana, e que depois se dedicou muito para criar os seus filhos. Sabe aquele pai que se transformou, aquele pai que transformou chumbo em ouro, né, que da lama ele renasceu como uma fênix. Esse é um pai escorpiano, ou se você tem um pai escorpiano, ele deve ter tido uma história, um passado muito difícil. E claro, né, o lado mais sombrio do escorpião é aquele pai ciumento, é o pai possessivo, é o mandão, é aquele pai que ele quer dominar, ele não baixa a guarda dele. Então é muito difícil, a depender do seu mapa, se você tem um sol desafiado em escorpião, você teve um pai muito controlador. Ele queria as coisas da maneira dele. Ele podia até te manipular para que as coisas saíssem da maneira dele. Bom, Sagitário. Sagitário é um signo muito otimista. Se você tem um sol em Sagitário, seu pai é sagitariano, ele é otimista, ele é alegre. É aquele pai que faz piada, palhaço da família. Porque é Sagitário. Sagitário ele é muito engraçado, é um pai... Os pais sagitarianos incentivam muito o filho a estudar, incentivam muito o filho a fazer intercâmbio, a viajar, a explorar o mundo. Mas o lado mais sombrio é o pai que tem vícios. Sagitário é um signo de excessos. Então foi um pai que bebia demais, comia demais, tudo era muito exagerado, gastava muito. Porque do lado mais sombrio do Sagitário é os excessos e também um pai muito dogmático. Se você tem um sol em Sagitário desafiado no seu mapa, o seu pai era muito as minhas regras, as minhas leis, e eu não baixo a guarda, né? Eu que dou a voz aqui e sou mais comandante. Então é um pai que às vezes falava muito e não escutava. Se você é do signo de Capricórnio, ou se o seu pai é capricorniano, é o provedor da casa. Capricórnio é o trabalhador, é o responsável. Provavelmente um pai capricorniano, ele é muito compromissado com o trabalho dele. É aquele pai que é muito tradicional. É aquela coisa do, a minha filha vai namorar, e aí depois ela vai inovar, a família tem que conhecer, é tudo muito tradicional. E também ele é um pai que incentiva muito você a trabalhar, a estudar, a você ter metas e objetivos profissionais. Claro que do lado mais sombrio, o pai capricorniano é um tirano. É um pai assim que tudo era nas leis dele, um pai muito castrador, que botava limite, falava, olha, as coisas vão ser difíceis, e até era um pai um pouco ausente, trabalhava tanto, ficava tanto no mundo externo, que você sente falta do seu pai, da presença dele em si. A depender, claro, de como que tá o seu Sol, o seu Saturno no seu mapa, tá? No mais, Capricórnio, ele lida muito bem com as estruturas, com as regras. Então, na maior luz, é um pai assim que quer muito que você cresça e que você compreenda as bases, para que você seja um adulto funcional. Se você é aquariano ou se você tem um pai aquariano, Aquário é um signo muito leve, muito livre, da liberdade. Então o pai aquariano, ele quer que você seja livre. Ele respeita a sua individualidade. Ele fala, meu filho tem personalidade forte mesmo, meu filho é diferentão. Então é um pai até que te incentiva a questionar o mundo, a ser diferente. Se você falar para um pai aquariano, pai, quero ter meu cabelo de verde, ele vai falar, filho,
faça isso e ainda coloque assim, ainda faça um raio, ainda faça um corte diferenciado, seja autêntico mesmo, porque Aquário ele é isso, né? Muito original. Porém, claro, de um lado mais sombrio, a depender do seu sol, foi um pai que castrou a sua liberdade. Você queria ser de uma maneira, você tinha muitos planos, você queria viver o mundo da sua maneira, e aí um pai aquariano desse lado mais sombrio foi um pai que te privou isso, que te colocou na caixa. E aí agora você tem esse desafio, né, de poder se libertar de novo e ser você de maneira autêntica. E se o seu pai é de peixes, ou se você tem um sol no signo de peixes, Peixes, ele é um signo muito sonhador, então o pai pisciano, ele tem muitos sonhos para os filhos. É aquele pai que sonhava, eu quero que meu filho cresça, que ele estude, que ele vá para a faculdade, que ele case, que ele viaje. É um pai que teve muitos sonhos e projetou esses sonhos muito nos filhos. Ao mesmo tempo, busca uma conexão de alma, né? O pai pisciano se conecta de alma, ele ama muito. E ao mesmo tempo é um pai que se sacrifica muito pelos filhos. O pai que trabalhava muito e se sacrificava muito para criar você, para criar sua família. Você tem essa visão do seu pai. E claro que do lado mais sombrio, se você tem um sol em peixes com aspecto desafiador, faltou conexão com o seu pai. Seu pai provavelmente pode ter sido mentiroso, iludia, enganava, poderia ter vícios, tá? Poderia ter vícios com bebida, com drogas, enfim, ou poderia ter questões de saúde mental mesmo. Isso depende do mapa, né? Cada mapa é um mapa. E por que é importante a gente entender um pouquinho sobre o Sol e a energia de Saturno? Porque a energia masculina, né? Dentro de todo mundo, nós somos feitos de pai, somos feitos de mãe. Eu tenho a minha energia emocional, eu tenho um lado mais yin, de compreensão, e eu tenho um lado yang. A minha força yang é representada pelo meu pai. Porque a energia do pai, para nós, ele traz segurança. O pai, ele traz confiança pra gente ir pro mundo. Quando a gente tem uma boa relação com o nosso pai, a gente tem uma energia masculina boa, a gente tem impulso pra ir pra vida, a gente tem prosperidade, a gente vai pro mundo exterior, a gente realiza nossas metas, os nossos objetivos. Quando a gente sente falta do pai, por N motivos, ou a gente tem problemas, já teve muitos desafios com os nossos pais, a gente vai ter problemas na nossa vida pessoal também. Isso a psicologia, ela fala. Então, um homem que tem problema com o pai, ou que teve a ausência dele, ou não conheceu o pai, o que isso pode ocasionar? Esse homem, ele pode ter problemas nos relacionamentos. Porque ele não sabe como ser homem, ele não sabe como ser pai dos filhos dele. Como que ele vai ser? Ele precisava de uma referência. Então, se ele não teve, ele pode repetir padrões repetitivos. Aquele bisavô que abandonou a bisavó, e aí depois o avô abandonou a avó, o pai abandonou sua mãe, e aí quando você se torna pai, você ou abandona o filho, ou não sabe como ser pai, tem muita insegurança nisso. Ao mesmo tempo, você tem problemas com a raiva, com a impulsividade, pode até ter problemas profissionais, não sabe onde você quer chegar. Então, o homem, ele tem que ter, assim, bem curado o masculino dele. Enquanto, tanto o homem quanto a mulher, né? Porque na mulher, quando a mulher ela tem problema com o pai, quando tem falta do pai, ou problemas com o pai em si, bom, problema nos relacionamentos também, porque ela vai atrair homens inconscientemente que têm as características que ela buscava no pai dela. Então, se era um pai que não dava amor, quando ela atrai um homem, às vezes ela vai atrair um homem que não vai dar amor. Aquele homem que vai trair, que vai abandonar ela. Por isso que é importante para a mulher também curar a relação com o pai. Outra coisa importante nas mulheres, quando tem falta de pai, é o não merecimento. Eu não mereço um bom marido, eu não mereço um bom trabalho. É a mulher que não consegue pedir ajuda às vezes. Sabe aquela mulher sobrecarregada demais? Que faz tudo, deixa comigo. Meio machão, assim. Por quê? Porque ela tá numa energia de desequilíbrio dentro dela. Ela tá buscando essa energia masculina. E às vezes ela acha que sozinha ela consegue. Então ela se sobrecarrega, ela fica com excesso de energia yang. Não sabe pedir ajuda. Problema com o pai. Ou é aquela mulher muito competitiva, muito rígida nos relacionamentos, quer que as coisas saiam da maneira dela. E às vezes não quer correr riscos. Por quê? Porque tem um masculino ferido. Então, o masculino ferido no homem age de uma maneira e na mulher se comporta de outra maneira. Para isso,
Compreenda a dinâmica do seu mapa. Busque um astrólogo, alguém que consiga te ajudar a entender o que o seu signo solar está dizendo, quais são os aspectos do seu sol, o que você tem que curar. Outra coisa também, entender a parte psicológica, buscar um terapeuta, buscar um psicólogo, um psiquiatra, se for necessário, para você conseguir desemaranhar os problemas que você tem com o seu pai. Por quê? Porque, gente, o seu pai representa o sol. E o sol, dentro da astrologia, representa quem eu sou, o que eu tenho que lapidar, qual é o meu maior ego, os meus maiores desafios enquanto essência, porque essa é a simbologia do sol no mapa. Então, resolver os conflitos com o meu pai é eu resolver os conflitos com o meu lado masculino. Os bloqueios da carreira, da prosperidade, né? Se você tem problema na carreira, no trabalho, se você ainda não se encontrou, se você não se sente realizado, pergunte qual que é a sua relação com seu pai. Como que foi a sua infância com ele? Como que foi sua adolescência? Como que é o relacionamento que você tem com o seu pai? Consulte um astrólogo, veja o que o seu mapa tem mais a lhe ensinar através do signo do seu Saturno, tá bom? E eu desejo aqui para todos vocês que assistiram Feliz Dia dos Pais, se você é pai ou se você conhece o futuro papai, tá? Vou também deixar aqui embaixo, se você queira se consultar comigo, entender um pouquinho mais sobre essa questão paternal no mapa, me chama, me manda uma mensagem, tá? Posso te ajudar tanto com a parte astrológica e também com as terapias, tá bom? E eu agradeço muito a presença de todos vocês. Comentem se vocês gostaram desse vídeo. Eu vou ficar por aqui e eu vejo vocês na próxima semana. Um beijo e até mais.